O Sermão da Montanha e a sua essência. Este é o tema da primeira lição que será lecionada no dia 13 de julho de 2022 do terceiro trimestre da editora Betel. Então aperta o cinto e vem com a gente porque esta revista está fantástica. Seja muito bem-vindo ao canal Escrevendo Renovo. Eu sou o pastor William Nobre e nós estamos aqui mais uma semana para estudar esta pré-aula da revista da editora Betel. Vou colocar a revista aqui para você dar uma olhada. Olha que revista linda essa revista, tá sensacional. O tema da revista é o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Revista maravilhosa. O comentarista dessa revista é o ilustríssimo Bispo Abner Ferreira, que é pastor presidente da Catedral Histórica no Rio de Janeiro. E dentre outros, depois você lê lá sobre o autor, dentre outras inúmeras atividades que o Bispo Abner ele exerce no campo de Madureira e das Assembleias de Deus. Então bora lá, sem mais delongas, antes de nós entrarmos para a lição, eu queria te pedir, curte esse vídeo, já curte agora para você não esquecer no final, porque a aula está sensacional, você vai se entreter com a aula e vai esquecer de curtir o vídeo. Então já mete o dedo no like, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mandar para muito mais pessoas. Também depois de curtir, deixa o seu comentário de que cidade você está nos assistindo e qual a sua igreja, deixa aí pra gente, para nós estarmos conversando e nos conhecendo. E também um próximo pedido é, compartilhe esse vídeo, compartilhe no grupo de WhatsApp da igreja, do seu grupo de WhatsApp da sua EBD e também no grupo da família, aquele grupo do futebol, aquele clube da Luluzinha, compartilha lá, quem sabe esta mensagem alcance uma vida que esteja precisando ouvir esta palavra. Então, aperta o cinto, pega a água, pega o café, pega o chimarrão, pega o suco, pega o Whey Pro e bora comigo nesta lição. O Sermão do Monte e sua essência. O texto áureo é: inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Deuteronômio 32:1. A verdade que será aplicada nesta lição é: o Sermão da Montanha é considerado como a mais pura e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. Então é esta a verdade que será aplicada no decorrer desta lição. Os objetivos, como sempre eu digo, são 3 objetivos, cada objetivo para um tópico que nós estudaremos. Foque nos objetivos e você vai ter uma melhor absorção do que o comentarista está querendo passar para nós e também focando nos objetivos você vai entender, conseguir, amigo professor, a lecionar melhor, com mais clareza na sua aula, ok? Primeiro objetivo, então, ensinar acerca do Sermão do Monte. Segundo objetivo, destacar a conduta cristã e o combate à falsa moralidade. E o terceiro objetivo, mostrar a natureza inversa do reino de Deus. Esses são os objetivos que nós focaremos a partir de agora. No tópico de número 1, o autor começa dizendo, conhecendo o Sermão do Monte. Então, o primeiro objetivo é justamente nós ensinarmos acerca do Sermão do Monte. Primeiro, Agostinho, o Sermão da Montanha e escritores sobre a fé. Quem quiser meditar com piedade e reconhecimento, o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como o lemos no Evangelho segundo Mateus, encontrará aí, creio eu, todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Tópico 1.1. O caráter do sermão. Depois de iniciar seu ministério público, anunciando o reino de Deus, chamando ao arrependimento e realizando os primeiros milagres, Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários aos do mundo. É afirmado implicitamente aqui a necessidade de uma escolha, porque não se pode estar de acordo com ambos. O que Jesus apresenta aqui é a forma de viver de quem se diz cristão. Passamos assim do reino da lei para a lei do reino. No conteúdo deste ensino, vemos Jesus esclarecendo e revelando diversos pontos das Escrituras, para os quais os judeus não tinham atentado ou percebido. Tais princípios devem ser considerados norteadores na caminhada do povo de Deus, em seus relacionamentos com Deus e com o seu próximo.
O Sermão do Monte, então, o caráter do sermão, ele vai demonstrar por que Jesus ele estabelece esse sermão. Jesus vai abordar uma série de leis e de regras e demonstrar e colocar a partir de agora como deve ser a conduta daqueles que resolvem o seguir. O caráter do sermão é nos mostrar que o cristão, ele deve ser diferente das outras pessoas lá fora. O caráter do sermão é nos ensinar, nos dar um norte sobre o que Jesus espera de nós e como nós devemos agir acerca do sermão. Agora não tem mais a lei dos homens, agora nós não precisamos mais nos preocupar com a lei, mas agora nós precisamos nos preocupar com o reino. E o reino é estabelecido algumas regras e nós precisamos atentar para elas. Muitas pessoas dizem, Jesus veio e aboliu a lei, mas a verdade é que o que Jesus veio fazer não foi diminuir a régua, não foi aliviar a carga, foi justamente o contrário. Porque para a lei, pecado era aquele que adulterava. Agora Jesus olha para os fariseus e diz assim, vocês estão achando que pecado é quem adultera, quem é pego no ato do adultério? Não, você pensou em adulterar, para Deus você já adulterou, você já pecou. Então Jesus começa a estabelecer alguns princípios que são maiores. Olha, se você pensar em roubar, você já roubou perante Deus. Por quê? Porque nós vamos estudar isso em algumas lições para frente, falando sobre a nossa vontade, da vontade da carne e as nossas práticas. E como nós colocamos isso na prática. E para Deus, o simples fato, por Deus é tão santo, tão acima de nós, que o simples fato de nós intentarmos para o pecado, nós já pecamos. Estuda, não sei se você já leu, mas lê o Sermão do Monte. Eu costumo estudar assim, quando eu vou estudar um único texto, um único capítulo ou uma história, eu leio, depois eu primeiro só leio, depois eu leio e venho pontuando alguns versículos que me chamam a atenção ou algumas palavras. Depois eu dou mais uma lida só para ver se eu não deixei nada passar. Depois eu pego os pontos que me chamaram a atenção e estudo eles um a um, fazendo uma exegese. E depois eu estudo também o contexto histórico. Para quem aquilo foi escrito, quando aquilo foi escrito, por quem foi escrito e qual a intenção do autor em relação àquele texto. E aí você consegue assimilar melhor e na hora de você fazer uma pregação, um estudo, ou até mesmo para o seu próprio devocional, isso vai te ajudar a ter uma compreensão melhor do texto, ok? Tópico 1.2, o conteúdo do sermão. Mateus destaca 3 capítulos para descrever as palavras mais significantes proferidas por Jesus do alto do monte, o Monte das Bem-aventuranças. O Sermão do Monte aborda questões importantíssimas acerca do amor ao próximo, a oração, o jejum e a conduta cristã. Muito do que é abordado nas cartas e epístolas podemos encontrar nesses 3 capítulos. O Sermão da Montanha é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e como ele deseja que os seus seguidores se comportem neste mundo. Então, nós vamos aprender coisas fundamentais, como oração e jejum. No vídeo de apresentação, eu até pedi para algumas pessoas, para quem fosse até aquele ponto do vídeo, que é a lição de número 6, se não me falha a memória, colocasse se a oração precisa ser cotidiana ou a oração pode ser esporádica, pode ser feita de tempos em tempos. E também já quero instigar você a colocar aí o que você acha. Talvez você não viu o vídeo de apresentação, mas coloca aí nos comentários o que você acha. A oração precisa ser diária? Ela é uma prática diária ou ela é uma prática rotineira, cotidiana, esporádica, perdão? É uma prática esporádica. Pode ser feita uma vez por semana, uma vez por mês, ou quando as coisas apertam, quando a tribulação vem, aí você ora. Como que é? Como que você acha que é? Coloca aí pra gente nos comentários, quero saber a sua opinião. Tópico 1.3, o local do sermão. Lembra que eu falei? É bom você estudar o contexto histórico, como aquilo foi escrito, para quem, quando. Então aqui a gente já começa a estabelecer alguns pontos. Mateus menciona que Jesus sobe o monte e do alto começa a ensinar seus discípulos e aqueles que estavam a seu redor. Por quê? Por que uma montanha? Porque ela tem um significado muito importante para seus ouvintes. Com muita frequência, lemos nas Escrituras que Deus se manifestou em um monte que da altura falou, por exemplo, a Abraão e Moisés. Aqui se vê claramente que Jesus não é apenas o profeta que seria levantado como Moisés, embora esteja no sentido de guiar seu povo para fora da escravidão, do pecado e da morte, para a verdadeira terra prometida. Mas é o propósito de Deus, sim, porque ele não recebe de ninguém as tábuas da lei. É ele quem
vem pessoalmente a proclamar a palavra com autoridade. Então, até aonde o local que foi falado ou discursado o Sermão do Monte é importante, porque todos os atos de Jesus, ele faz referência a algo do Velho Testamento para cumprir aquilo que está acontecendo. Então, todas as vezes que Deus precisou falar com o homem, estabelecer uma lei, uma regra, uma aliança, isso foi feito no monte. Então, Jesus estava demonstrando, olha, eu sou Deus e a partir de agora eu estabeleço uma aliança de moral e caráter que precisa ser seguido por vocês. Tópico de número 2. Já deu seu like, já curtiu, já compartilhou, já deixou seu comentário aí no vídeo? Comenta, mas comenta muito, comenta com glória, com foguinho, com aleluia e com eu gosto de aprender a palavra de Deus. Bora lá. O sermão é em relação à visão da prática. Isso nos arremete ao segundo objetivo da lição, que é destacar a conduta cristã e o combate à falsa moralidade. Por isso que ele vai falar o sermão em relação à visão da prática. O sermão de Jesus denunciou a hipocrisia nas sinagogas e nas ruas. Assim, o Sermão do Monte é um chamado à justiça e uma rejeição à prática farisaica da lei. O que é a prática farisaica da lei? Aqui ele faz uma crítica em relação aos fariseus, que cobrava do povo algo que eles não praticavam. Então o fariseu, ele tinha muito isso com ele. Ele, quando ia jejuar, ele desfigurava o rosto, ia para as praças e mostrava que estava jejuando, sabe? Ficava, ó, eu estou aqui, estou no monte orando, ó, eu estou fazendo 21 dias de jejum, eu estou, entendeu? Qualquer relação com o nosso dia a dia é mera coincidência, mas era isso que acontecia. Os fariseus, todas as vezes que iam jejuar, eles ficavam mostrando para o povo o que eles estavam fazendo. Por isso que quando Jesus fala sobre o jejum, ele fala, lava seu rosto como um dia comum, como um dia normal, porque às vezes o fariseu nem o rosto lavava, para dar aquela sensação, sabe, de acabado, de ó, eu estou me penalizando por vocês, para ter uma vida santa. Cuidado com esse tipo de gente, cuidado com esse tipo de pessoa. Ah, eu estou subindo no monte e agora virou moda, né? Filmar de cima do monte, fazer live de cima do monte, pelo amor de Deus. Bora lá. Não sei onde esse povo encontrou na Bíblia, eu fico imaginando Moisés nos dias de hoje. Deus lá querendo passar para ele ver e Moisés fazendo uma selfie. Ó, Deus, é Deus passando lá atrás. Meu Jesus. Mas bora lá. 2.1, a conduta. Se você faz isso, meu irmão, dá uma estudada maior aí no Sermão do Monte. Como Jesus ensina, nós vamos falar sobre a oração, mas como Jesus ensina sobre a oração, entra no seu quarto, fecha a porta, ora lá quietinho, ó, só você e Deus, porque Deus vê tudo que está em oculto e a recompensa vem. A verdade é que muitas pessoas querem viver em público aquilo que elas não fazem no particular. E aí criticam pessoas que têm sido extremamente abençoadas. Ah, eu não vejo ele orando, eu não vejo ele jejuando, não vejo ele ler a Bíblia. Quem disse que você precisa ver? Quem precisa ver é Deus. E ele vê aquilo que está em oculto. Bora! 2.1. A conduta dos cidadãos do reino. É importante notar que as bem-aventuranças descritas no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Deve-se observar também que o sermão acontece no início do ministério de Jesus Cristo. Ele começou seu ministério pregando o arrependimento e a chegada do reino de Deus, dos céus. Para realçar a diferença que este arrependimento traz, ele ensinou as qualidades fundamentais do caráter cristão, onde seus seguidores devem viver uma conduta diferente, tanto aqueles que estão ao seu redor, quanto o crente nominal. Diferente não apenas do mundo, mas também do sistema religioso, comparado aqui pelo ensinamento e vida dos fariseus no tempo de Jesus. Então, o que ele está nos alertando é o que Jesus está demonstrando, porque o sermão ele é falado para pessoas que já seguiam uma religião. E Jesus está demonstrando que caráter moral vai além de regras religiosas, vai além da religiosidade. É algo que precisa ser feito quando ninguém está vendo. É algo que precisa ser feito quando não há pessoas olhando, ok? Quando não há plateia. E se nós pararmos para pensar, na verdade, a verdade é que há uma plateia a todo momento nos observando. Mesmo que você esteja trancado dentro de um quarto e ninguém mais humana esteja, nenhuma pessoa esteja vendo,
Nós sabemos que existe dois ambientes, e que é o ambiente terreno e o ambiente espiritual. E mesmo que você não haja ninguém terreno te observando, há um mundo espiritual que te vê 24 horas por dia. Você está orando e existe um mundo espiritual que está com você. Seja ele anjos, seja demônios, estão te observando a todo tempo. Então não caia na ilusão de que você está sozinho, que não tem ninguém te vendo, porque sempre você estará sendo visto. E nós temos a referência bíblica de que Deus está com olhos como chama de fogo, procurando o justo da terra. Será que se ele olhar para você, ele vai encontrar um justo? Fica aí essa questão. 2.2, a essência contida nas entrelinhas do sermão. Vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe a um monte e seus discípulos se aproximam. Então, ele começa a ensinar tanto a forma como deveriam viver, quanto anunciar aos homens. De acordo com William Barclay, o termo grego registrado por Mateus como abriu a boca abrange dois sentidos especiais. O primeiro sentido é usado como prefácio de uma declaração particularmente solene ou importante, uma declaração de peso. E dois, usa-se para referir-se à afirmação de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo seu coração e mostrando os conteúdos mais íntimos da sua mente. O termo grego os ensinava está no tempo imperfeito e descreve uma ação que se repete, ou seja, não se trata de algo que não mais foi enfatizado, mas aponta para a essência do que Jesus ensinava continuamente e de maneira habitual a seus discípulos. Então agora Jesus vai fazer uma declaração e usa um termo solene, um termo grego solene, para iniciar algo ou um pensamento que é de extrema importância. Mas quando o autor se refere a ensinava, ele usa um termo grego de continuidade, de algo que ele já vinha fazendo ou praticando, e agora ele vai verbalizar isso, e verbalizando ele vai fazer com que esses ensinos eles entrem para a história, para que as pessoas possam dar continuidade a este ensino moral, a este ensino ético que deve ser cumprido por qualquer um que decida seguir a Jesus. Na verdade, não é que deve ser cumprido. Podemos também dizer que estes conceitos morais que são aplicados através do Sermão do Monte, eles são características de pessoas que verdadeiramente seguem a Jesus. Então, se você pegar o Sermão do Monte e aplicá-lo na vida das pessoas que dizem servir Jesus, elas precisam ter essa característica. É uma consequência de servir a Jesus, é ter essas características morais intrínsecas em si. Mas isso nós estamos falando de pessoas que seguem verdadeiramente. Não estamos falando de um grupo de pessoas que dizem que Jesus só quer o coração. Por favor, né? Por favor, não venha com essas lorotas para cima da gente. Quem te falou e aonde está na palavra que Jesus só quer o coração? Eu costumo dizer que Jesus, toda mudança que ela é operada verdadeiramente dentro do coração, ela é refletida exteriormente. Não há, irmãos, não há ser humano que seja realmente mudado por Deus em seu interior, em sua forma de viver, em sua forma de falar, em suas emoções, que isso não seja refletido para fora. Tem pessoas que dizem que foram mudadas por Jesus, mas vive cantando música mundana, vive ouvindo Wesley Safadão. Não dá para conceber a ideia de uma pessoa cheia do Espírito Santo que vive ouvindo esse tipo de coisa. Não entra na minha cabeça, não consigo conceber essa ideia. Não dá. Se você foi mudado verdadeiramente por Cristo, então a sua vida também foi mudada. Tudo começa a mudar exteriormente quando o interior está realmente transformado por Cristo. 2.3, o combate à falsa moralidade. Talvez esse comentário que eu fiz anteriormente, ele caberia muito bem aqui. Neste trecho, o Sermão do Monte, Cristo se revela como cumpridor da lei. Logo em seguida, ele passa a alertar quanto a uma abrangência maior e mais profunda da lei do que a interpretação tradicional segundo os fariseus. Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque que então não era considerado com relação ao homicídio.
ao adúltero, ao divórcio, aos juramentos, à vingança e, finalmente, ao amor. Dessa feita, o Senhor Jesus, ao apresentar um novo enfoque e denunciar a prática hipócrita dos fariseus, lhes apresenta o que é a verdadeira justiça e como os cidadãos do reino deveriam vivê-la a partir daquele momento. Então, mais uma vez, as pessoas, o que era um homicida na lei mosaica? Uma pessoa que foi pega pelo crime de homicídio. Se aquela pessoa nunca foi pega pelo crime de homicídio, para eles estava tudo bem. Olha, matou, mas ninguém viu, ninguém sabe, ninguém consegue provar, não foi pego. Se uma pessoa era adúltera, mas nunca havia sido pega no ato de adultério, então estava tudo bem, poderia exercer, porque nada aconteceu. E Jesus vem e fala assim, camarada, vocês estão enxergando a lei de forma equivocada. Porque para Deus, você não precisa nem ter cometido o ato para você ter pecado diante dele. Para Deus, você precisa apenas pensar em cometer o ato, que para ele é a mesma coisa. Finalizando, consumando ou não, para Deus você já pecou. Então o nível de santidade de Deus está muito além daquilo que vocês estão pregando, daquilo que vocês dizem viver. E Jesus dá a eles novos padrões morais. Sabe, pessoas que têm vivido uma falsa moralidade, batendo no peito, dizendo eu sou melhor do que os outros. E a verdade é que a gente precisa viver como aquele publicano, todos os dias, Deus me perdoa, porque eu sou um miserável pecador, eu peco todos os dias eu penso em pecar todos os dias, eu cedo a minha carne todos os dias, a minha vontade me esmaga. Sabe, entender o que Paulo fala, quando ele diz, eu esmurro meu corpo todos os dias, para depois de ter haver pregado, eu não caio em contradições. É isso que Paulo está nos ensinando, é essa referência moral e não uma falsa moralidade que é apenas estereotipada, apenas demonstra no seu exterior uma vida que lá dentro elas não vivem, enganam a si mesmo. E por isso, naquele dia, muitos dos que a gente admira e acha que estará lá no céu com o passaporte carimbado, sem nenhum tipo de escala, vai chegar lá e vai ouvir da boca do Senhor. Aparta-te de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Ok? Bora lá, que lição abençoada. Tá linda demais, maravilhosa. Tô amando essa revista, já estudei ela, já passei o olho nela aqui inteira e assim, tá sensacional, tá fantástica. Se eu fosse você, já se inscrevia no canal aí, ativava todas as notificações para não perder nenhuma lição. Todas as terças-feiras, às 11h07 da manhã, nós subimos o vídeo de uma pré-aula para você não perder nenhuma lição. Então, coloca aí, ativa as notificações para você estar estudando conosco. Tópico de número 3. Bora lá? Caminhando para o final, então se você ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou e ainda não se inscreveu no canal, vamos! Desperta tu que dormes, curte esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. A natureza do reino de Deus. O Sermão da Montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. A multidão ficou admirada com a maneira de Jesus ensinar e com sua autoridade na transmissão da doutrina. Nós, como pregadores do Evangelho e como anunciadores das boas novas, nós precisamos ter essa autoridade do Espírito para poder falar do amor de Deus, para poder pregar o seu Evangelho. Vamos lá então para o tópico 3.1. Um novo sistema de valores. 3.1, um novo sistema de valores. A abertura do sermão soa familiar para muitos. Todavia, a ideia de Jesus acerca das bênçãos é totalmente diferente que muitos de nós imaginávamos. Jesus nos oferece uma vida, uma nova vara de medir. É o que eu falei sobre a régua. Um novo par de lentes, um novo sistema de valores ao revelar o reino dos céus. Para entender essa bênção, precisamos compreender os valores do reino, valores que aparecem não ter sentido, são ensinados por ele. Se perguntarmos a Jesus o que é uma vida abençoada em sua perspectiva, suas respostas nos surpreenderão, porque todas elas apresentam uma natureza diferente das regras do mundo em que vivemos. Para ilustrar a natureza desse reino, Jesus começa afirmando que a felicidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são
pobres. Então, aqui ele volta a nos ensinar sobre esse sistema de valores, sobre como Jesus veio nos dar uma nova vara de medir, veio colocar a régua para cima, veio mostrar que a forma que que os fariseus demonstravam ser a lei, eles estavam vendo de um ângulo diferente e precisavam regular as suas lentes para poder enxergar a verdadeira moral que Cristo estava demonstrando a partir daquele momento, como deveria ser para viver no reino de Deus, o novo reino que estava sendo estabelecido depois da sua vinda, como precisaria ser o caráter e a moral dessas pessoas, desses súditos. 3.2. Uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. As bem-aventuranças formam uma matriz para o desenvolvimento espiritual, onde ocorre a transformação pessoal e se estende até a plenitude de Cristo. Representam um crescimento espiritual contínuo que determina e destaca os elementos chaves da maturidade espiritual, pelos quais podemos examinar nosso progresso. As bem-aventuranças de Jesus são palavras que fluem de coração do nosso Criador e Redentor, como lâmpada para os pés de seus discípulos e luz no caminho para que não se enganem com os muitos atalhos que são encontrados ao longo da jornada cristã. Tem um livro do John Bunyan, desculpa o meu inglês, que chama O Peregrino. E ele vai ilustrar muito bem. Coloca O Peregrino e você vai ver. É um livro fantástico. John escreve esse livro quando fica preso durante alguns anos injustamente. E ele escreve o livro O Peregrino, demonstrando quantos atalhos o cristão pode pegar na sua vida e como ele precisa aprender a fugir desses atalhos. O protagonista desse livro ele chama justamente cristão. E nesta caminhada da vida que conduz ao céu, quanto ele sofreu e quanto ele poderia não ter sofrido se tivesse seguido o caminho. Por mais difícil que fosse o caminho, por mais íngreme que fosse as subidas e descidas da vida, se ele continuasse no caminho que Deus estabeleceu a ele e não pegasse atalhos, a sua vida teria sido muito mais fácil. Vamos lá, caminhando para o final. 3.3. Jesus, o exemplo do modelo da vida cristã. Devemos ver este sermão como modelo para a vida cristã, realista, mas ideal. Apesar do Sermão da Montanha nos dar o ideal do discipulado, essa meta se apresenta dentro de uma compreensão realista da vida humana diária, que será transformada pela participação na vida da nova aliança. A nova aliança que Jesus inaugura inclui tanto o perdão dos pecados quanto a transformação de vidas a partir da regeneração e continuando no crescimento espiritual produzido pelo Espírito Santo. Embora o Espírito Santo não seja mencionado explicitamente no sermão, ungido pelo Espírito de Deus, Jesus exemplifica o tipo de vida capacitada pelo Espírito para viver o ensino puro no Sermão da Montanha. Então aqui nós entendemos que Jesus, ele é esse modelo que nós precisamos ter. Por isso que Paulo diz, olha, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E é assim que nós vamos conseguir viver neste mundo e, através do nosso testemunho, ganhar muito mais pessoas para o reino de Deus. Siga os princípios de Cristo, siga os modelos estabelecidos por Cristo e tenha certeza de que a sua vida será um exemplo para que outros desejem e escolham por Deus seguir através dos seus exemplos, porque você segue os exemplos de Jesus. Conclusão, o Sermão da Montanha nos ensina que ainda existe muitas outras bênçãos nos esperando para dar as boas-vindas. Acima de tudo, elas apontam para aquele que encarna cada uma das suas letras. Queridos, ficamos por aqui. Esta aula sensacional, que você desfrute, ouça ela mais vezes para que você possa realmente entender que o Sermão da Montanha Jesus nos ensinou como nós devemos olhar para os nossos para a nossa moralidade e para o nosso caráter e assim seguirmos os seus passos, seguirmos as suas pisaduras. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Até a próxima lição, se Deus quiser.